Você sabia que a birra faz parte do desenvolvimento infantil? E que isso não é só normal, como também é parte crucial do desenvolvimento humano? Olá, meu nome é Letícia Medeiros, eu sou psicóloga da Clínica Cazuli. O vídeo de hoje vai trazer informações para vocês poderem entender o porquê as crianças têm esse tipo de comportamento e vai fornecer também 10 dicas de como lidar com esse comportamento que é tão desconcertante, tão pavoroso para os pais, que é a birra. Mas o que é a birra? A birra é um comportamento que faz parte do desenvolvimento infantil. As crianças fazem uso desse comportamento para elas poderem estar liberando as tensões que elas estão vivendo em determinadas situações. Elas ainda não possuem habilidade e nem maturação cerebral para poderem estar controlando seus impulsos. Então, situações comuns e rotineiras que para nós adultos são fáceis de lidar, como por exemplo, Bernardo, meu filho, está na hora de fazer o dever de casa. Helena, vamos tomar banho, já está quase na hora da escola. João, Maria, vamos escovar o dente que já está na hora de deitar. São situações normais e rotineiras, mas que podem levar o cérebro das crianças a um curto-circuito. Mas por que isso acontece? Inicialmente, a gente tem que entender que existe a fisiologia humana. O nosso corpo e o nosso cérebro, eles podem estar aptos ou não a executar determinadas habilidades de acordo com a nossa fase de desenvolvimento. No caso da criança, existe uma parte do cérebro chamada neocórtex que ainda está em desenvolvimento. Essa parte ela é responsável pelo planejamento, pela reflexão, pela solução de problemas, pelos pensamentos analíticos e pela imaginação. A falta de conexões entre os neurônios dessa parte do cérebro faz com que essas funções não sejam executadas com eficiência. Então, uma questão muito importante para a criança ter o controle da situação, que é o autocontrole, se torna deficitário. Aí, o cérebro da criança pifa, buga, dá tilt, e aí ocorrem as explosões de raiva, grito, choro, comportamento agressivo e dá-se início à birra. Mas como lidar com a birra e o que fazer? Primeiro, desenvolva a paciência. Ler textos, ver vídeos, se informar a respeito da questão proporciona aos pais um maior entendimento a respeito do assunto. Isso dá amparo aos sentimentos de angústia, de insegurança, de impotência que os pais têm diante dos filhos nos momentos que eles estão fazendo escândalos na rua, rolando no chão no supermercado, gritando no meio do shopping. Saber sobre o assunto, além de mostrar aos pais que é uma fase e que passa, vai permitir a eles também uma maior tolerância e, consequentemente, eles vão ter maior equilíbrio no manejo das situações. 2. Distrai a criança. Durante a birra, o cérebro da criança não está raciocinando, ele está sendo comandado pelas emoções. Distrair a criança com um outro atrativo pode funcionar e em poucos minutos a criança pode nem lembrar o porquê que ela estava chorando tanto. 3. Não tente conversar na hora da raiva. Você já viveu uma situação que te levou a um estresse extremo, seja no trânsito, seja no trabalho, seja em casa, e que depois, ao relembrar, você usou o seguinte termo: fiquei cego de raiva? Pois é, isso também acontece com as crianças. No momento de estresse, ela não vê, não escuta e ainda não se controla. O melhor a se fazer é deixar a conversa para depois, o momento que houver maior calma e que a criança tenha tranquilidade e possa focar a atenção no que está sendo conversado com os pais. 4. Previna-se. Os pais devem identificar as situações que desencadeiam o estresse nas crianças e, a partir deste ponto, evitá-los. O limiar de tolerância das crianças em relação às necessidades básicas como sede, fome, sono, frio, é bem baixa. Então, quando você for se programar para poder sair de casa, organize-se. Observe o local que você vai, o horário que você vai, o clima como que vai estar, para você se programar para evitar essa situação estressante. 5. Reforço positivo. Repare seu filho, sua filha. Qualquer comportamento bem-sucedido, enalteça, parabenize. Seja específico em relação ao elogio. 6. Não se importe com o que os outros pensam. Isso é um pouco difícil porque existe uma cultura que culpa os pais pelo comportamento de birra infantil. Se isso acontecer no lugar público, não ceda só para não passar vergonha. Tenha em mente que essas situações de estresse, essas situações de frustração serão moldes que vão levar a criança a lidarem com seus sentimentos quando forem adultos.
Então, se for possível, leve seu filho a um lugar reservado, para que ele possa acalmar e você também ficar menos desconfortável. 7. Resolver o conflito sem violência. Bater e xingar nunca é uma boa opção. Isso, na verdade, demonstra que os pais estão com uma incapacidade de lidar com determinada situação. É preciso que a gente entenda que as falas dos pais devem ser coerentes com seus comportamentos no dia a dia. Como exigir que seu filho não bata no coleguinha na escola porque ele não emprestou o brinquedo? Se em casa, quando ele não faz algo que você pede, você dá uma chinelada, você bate e você pune a criança. Como ensinar para o seu filho que tapa no rosto, mordida no braço do irmão é uma coisa que promove a dor, se na hora de corrigir você novamente está promovendo a dor no seu filho? Então, seja coerente. As suas ações valem mais do que as suas palavras. 8. Abaixe para poder conversar com seus filhos. Essa técnica se chama escuta ativa. Quando você olha olho no olho do seu filho, você está mostrando a ele respeito. Você transmite segurança, seriedade e firmeza. A criança, ao invés de sentir medo diante do autoritarismo dos pais, ela se sente amparada, segura e ouvida. E isso ainda permite criar laços afetivos entre vocês. 9. Mostre às crianças como as pessoas ao seu redor estão se comportando. A criança com seu egocentrismo só consegue enxergar a si mesma. E você permitir que ela enxergue as pessoas da maneira como estão se comportando, faz ela conectar-se e se situar no mundo. 10. Pós-birra. Após a crise de birra, é hora de repensar, rever os acontecimentos e reparar os danos. Se for necessário um abraço para poder estabilizar as emoções, faça. Converse sobre os acontecimentos, nomeie os sentimentos, permita que ela aprenda com a situação. E a partir daí, procure novas maneiras de estar reagindo diante daquele evento estressor. Quando procurar a ajuda de um profissional e qual o limite dessa situação? Muitas vezes, a ajuda nem sempre está diretamente ligada à atuação do profissional em relação à criança. Muitos pais se sentem angustiados, desorientados e perdidos diante dessas situações, e a ajuda de um profissional pode ajudar a orientá-los e resolver esse tipo de angústia. Observe. Cada fase do desenvolvimento humano existem características coerentes com aquela fase de desenvolvimento. Então observe se não existem agentes estressores que podem estar desencadeando esse comportamento, como por exemplo, divórcio, chegada de um bebê, desordem na dinâmica familiar. Essas são dicas que você pode observar e a partir daí procurar a ajuda de um profissional. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida e sugestão, deixa aqui nos comentários e até o próximo.